Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a nova concurso. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí o LibreOffice Impress na versão 7.1 e agora nós vamos conhecer elementos de efeito, de transições de slides e alguns exemplos de questões de prova que eu separei para você. Vamos lá? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui já para você onde nós estamos. Estamos aqui em efeitos e transições. Então, acompanha comigo aí na tela. Efeitos e transições, galera. Assim que a gente já viu ali os efeitos e transições, mas isso que você acabou de ver trata-se de uma transição, a mudança de um slide para o outro. E quando a gente faz essa mudança de um slide para o outro, a gente já viu que é possível sim a gente acrescentar cada transição em um slide diferente. Porém, a gente precisa ver a característica disso aplicada no slide, como que isso pode ser representado, né? Então, acompanhe aqui já no LibreOffice comigo, o LibreOffice já está aí aberto, e aí, ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma transição. Então, a transição, ela pode ser colocada através do menu Exibir, que a gente já viu, né? Então, você clica aqui em Exibir, nós temos a transição de slides aqui, certo? A transição ela pode ser colocada também através de um outro menu. Qual o menu que a gente tem? Que tem a presença da transição em slide e a barra lateral. Barra lateral, você sabe, ela fica aqui do lado. Nós temos aqui a transição de slides, você pode colocar. Tá? Aqui, ó, transição de slides. Beleza? Eu acho a barra lateral uma ferramenta mais fácil, né, de localizar esses elementos comuns que a gente usa na apresentação, do que ficar procurando lá nos menus. Mas, enfim, você já sabe que está presente ali em cada um deles. Quando a gente escolhe uma transição, seja ela qual for, por exemplo, dissolver, que a gente viu aí agora há pouco, na nossa própria apresentação, uma vez que você escolhe a nossa transição, quando nós colocamos aqui, por exemplo, no organizador de slides, você está vendo a presença de uma estrelinha aqui embaixo, tá vendo? Essa estrelinha indica que nós temos a presença de um efeito dentro desse slide. Esse efeito, por sua vez, pode ser uma transição, tá? Quando eu coloco uma transição no meu slide, ele vai ter essa característica. Perceba que nos outros slides eu não tenho. Eu só tenho no slide 3, ok? E todas as características que são possíveis de se colocar em uma transição, a gente já viu isso nas outras aulas. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, de acordo com o dissolver que a gente escolheu, a gente pode aumentar a duração, a gente pode acrescentar um som e a gente pode definir como que vai ser o avanço do slide. Vai ser ao clicar ou se vai ser automaticamente. Existe a possibilidade de você, inclusive, aplicar isso para todos os slides, se você assim o desejar, tá? Essas são as características que a gente tem quando a gente trabalha com a transição de slides. Agora, e a animação, professor? A animação de slides, aí, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vou clicar aqui e vou acrescentar elementos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui alguns objetos para a gente animar. Eu vou colocar aqui, ó, isto. Vamos colocar aqui, ó, isto e isto. 3 objetinhos aí, tá? A animação também, nós temos aqui a presença dele dentro de exibir e depois aqui na miniatura, na barra lateral. Barra lateral já está aqui. Nós temos 4 tipos de animação presentes dentro do LibreOffice Impress. São eles: animação de entrada, animação de ênfase, animação de saída e caminhos de movimento. Entrada é aquele em que o objeto vai aparecer, tá? Por exemplo, vou colocar aqui uma animação de entrada, e a animação de entrada, como o próprio nome já diz, ele vai trazer aqui sugestões. Aparecer, surgir, venezianas, caixas, quadriculado e por aí vai, né? Então, vamos colocar aqui, ó, surgir. Ele surgiu. Quando ele surge, aí eu tenho aqui as ações. Ao clicar de baixo a duração, você vai ter atraso.
tá? Quando eu coloco na forma de apresentação, vou colocar aqui na forma de apresentação. Apresentação de slides, iniciar do início ou do slide atual. Vamos colocar no slide atual, que aí você vê a transição e você vê que ainda não apareceu ali o meu círculo. Por que não? Porque para ele aparecer eu tenho que clicar. Eu clico, aí ele aparece. Tá vendo só? Só que você percebeu o seguinte, embora a gente tenha colocado uma animação aqui, os demais que não têm animação, eles já apareceram. Então, isso também é uma pergunta recorrente que a gente pode encontrar em prova, por exemplo. As imagens que estão aqui presentes, né? A cenário alternativo aqui traz as imagens que aparecerão primeiro. Quais as que vão aparecer primeiro? As que não têm animação, porque elas já estão lá, tá? Agora, vou colocar animação nesse aqui também. Então, vou acrescentar, forma 2, tá vendo? Esse aqui é o forma 1, esse aqui é o forma 2. E aí nós vamos acrescentar também um diferente. Então, ele vai surgir lentamente. Agora. Tá? Então, ele surgiu lentamente. Beleza? E nesse cara aqui, a gente vai fazer também uma animação de entrada. Eu vou colocar aqui para ele de venezianos. Vai surgir assim. Pronto. O que nós observamos aqui? Nós observamos o seguinte. Cada um deles traz o ícone da setinha do mouse, que indica ali uma estrelinha, que significa que quando a gente clica vai aparecer cada um deles. Então, para que essas 3 opções aqui apareçam, eu tenho que clicar 3 vezes. Então, eu clico uma vez, aparece a forma 1, clico outra vez, aparece a forma 2, clico pela terceira vez, aparece a forma 3. Tá? Mas eu posso mudar isso. Como? Clicando em uma das opções, por exemplo, na forma 2, eu venho aqui embaixo e mudo a ação de iniciar. A ação de iniciar está ao clicar, mas eu posso mudar para com o anterior. O que quer dizer com o anterior? Significa que ele vai funcionar junto com a forma 1. Olha lá, vamos ver? Olha o que acontece. Ele tirou o íconezinho do mouse que estava aqui, e agora quando eu dou um clique, as 2 formas vão acontecer ao mesmo tempo. Vamos ver? Olha lá. Então, vem a apresentação de slides, iniciar do slide atual. Os 2 elementos não estarão lá presentes, né? Nem o terceiro, porque ele também está com animação. Clico uma vez. Ó, os 2 estão acontecendo ao mesmo tempo, só que um mais rápido que o outro, porque a gente optou por ele surgir lentamente. E agora, quando eu dou o segundo clique, é que aparece ali o nosso rostinho ali, tá? Então, temos a opção de trocar a forma como que inicia. No terceiro, eu também posso fazer a mesma coisa, só que eu vou trocar por uma outra opção, após o anterior. Então, olha lá. Após o anterior, permite que eu possa clicar aqui. E o que vai acontecer? Ele colocou para a gente um reloginho. O que esse reloginho significa? Significa o seguinte. Eu vou dar um clique. Essas 2 formas vão entrar juntas. Claro que uma vai surgir mais rápido que a outra, porque a outra é surgir lentamente. E essa terceira forma só vai aparecer quando esta daqui terminar, tá? Então, como é que funciona? As 3 formas vão aparecer com um clique só. Olha lá. Então, vou dar aqui um clique. Então, um clique só. Pronto. Apareceu este, apareceu aquele lentamente, e aí surge o nosso rostinho lá. Beleza? Então, isso que a gente viu são o quê? São as formas de comportamento que a animação pode ter durante a inserção no slide. Isso que a gente viu foram animações de entrada. Agora vamos conhecer as outras formas de animação. Vou jogar fora. E vou clicar aqui e vou colocar uma animação, não de entrada, mas vamos colocar uma animação de ênfase. O que é uma animação de ênfase? Uma animação de ênfase é aquela animação que o objeto já está presente no slide,
mas eu quero que ele chame a atenção de alguma forma. E quais são as formas que ele pode chamar a atenção? Ele pode chamar a atenção alterando a cor do preenchimento, ó. Ele pode crescer e encolher, ele pode alterar a cor da linha, ele pode girar, ele pode ficar transparente, ele pode misturar cores, enfim, ele pode fazer vários elementos aqui que chamem a atenção. Então, vamos tentar fazer um aqui que chame a nossa atenção, que seja um elemento chamativo. Vamos ver esse cara aqui de mistura de cores. Ó, bacana esse mistura de cores. Deixa eu colocar aqui para vermelho. Olha lá, bem legal, né? Então, na hora que eu reproduzo, olha o que ele vai fazer. Então, o objeto já está lá. Esse é só um exemplo de ênfase. Agora, neste cara aqui, a gente vai colocar um outro tipo de animação, que é a animação de saída. Saída quer dizer, ele vai desaparecer, ele vai embora. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele deslizar para fora. Ele volta e vai embora. Certo? Vamos reproduzir. Então, quando eu clico, ele vai e desaparece. Isso é uma animação de saída. Saída, vai embora. E agora, nós vamos fazer a animação aqui de caminhos de movimento ou trajetórias. Então, eu posso escolher aqui entre os movimentos que ele traz, ó, curva, polígono ou linha mão livre. Quando é linha mão livre, eu vou ter que desenhar. Por exemplo, ele vai vir para cá e vai parar aqui, ó. Beleza? Pronto. Reproduzir. Ele vai fazer aquele caminho. Tá vendo só? Então, isso aqui é trajetória. Eu posso trazer esse camarada para cá, né? Ou eu posso escolher entre as opções que ele traz aqui, ó, curva, polígono, desenhar uma estrela, né? Uma estrela de 5 pontas. Ele vai fazer a trajetória de uma estrela de 5 pontas. Então, essas são as características que a gente tem em relação a cada um dos caminhos presentes aqui de movimento. Beleza? Bom, quando a gente faz o desenho à mão livre, você percebe que fica aqui, né, um caminho, uma seta que aparece no final. Aqui também, olha só, vou ampliar para você ver. Então, aqui você está vendo, né, o pontilhado da estrela, que é o caminho que ele vai percorrer. Então, quando isso aparece, nós já temos ali, parece um corpinho, né? Quando isso aqui aparece, parece que nós temos uma animação do tipo caminhos de animação, beleza? Então, muitas vezes eles dão um print na tela aqui e perguntam, cenário alternativo que traz o tipo de animação aplicada ali no rostinho. Então, caminhos de animação, porque a gente está vendo que tem ali aquele pontilhado, tá? E aqui, no painel de animação, quando aparece assim também, ó, uma estrelinha com os risquinhos, você já sabe que é caminho de animação, caminho de movimento. Beleza? Então, ó, o que não podemos esquecer? Que na animação nós temos 4 tipos de animação que podem ser aplicados. Entrada, né? Então, a gente tem lá entrada, saída, ênfase e caminhos de animação. Então, não esqueça disso. Entrada, saída, ênfase e caminhos de movimento, caminhos de animação, caminhos de trajetória, tanto faz. O caminho. Você tem que lembrar que são esses 4 tipos de animação que a gente pode colocar. Dentro do LibreOffice aparece um quinto. Esse quinto não é um tipo de animação, é apenas um complemento, que a gente vai ver agora. Olha lá. Então, por exemplo, efeitos diversos. Iniciar mídia, alternar pausa ou encerrar mídia. Isso daqui é só para efeitos de mídia. Iniciar uma mídia. Aí ele traz aqui, ó, miscelânea. Iniciar a mídia. Aí se eu colocar para ele, reproduzir, ele vai iniciar uma mídia, aqui mídia. Entendeu? Então ele teria que iniciar uma música, alguma coisa assim do gênero. Então não faz muito sentido isso daqui
para a animação em si do objeto. É isso que eu quero que você entenda. Beleza? Deu para entender? Maravilha. Então, agora nós vamos voltar para os nossos slides e vamos fazer agora a nossa bateria de exercícios que eu separei para você. São exercícios que eu peguei atuais do LibreOffice Impress, para que você tenha já uma ideia do que pode aparecer na sua prova. Então, olha só. O primeiro exercício que eu separei aqui para você foi esse, ó. Ele fala, observe a figura a seguir extraída do Impress em sua configuração padrão. Ela apresenta parte do painel animação de uma apresentação que contém 3 formas. Então, você está vendo, né? Forma 1, forma 2 e forma 3. Exatamente como a gente aprendeu agora há pouco. Assinale a alternativa que descreve em que momento o efeito associado à forma 3 deverá se iniciar. A. Após o efeito anterior, com demora de 1 segundo. B. Ao se clicar 2 vezes na apresentação. C. Ao se clicar na apresentação. D. Com o efeito anterior. E E. Após o efeito anterior, com atraso de 0 segundo. Aí você fala, pô, professor, eu vi e entendi que tem a presença lá da setinha do mouse ao clicar, quando não tem nada é com o anterior, e quando tem o reloginho é após o anterior. Então, se é após o anterior, eu não lembro dessa história de atraso. Então, vamos ver. Olha só. Vou te mostrar aqui que nós temos o tal do atraso. Olha só. Independente da animação, toda e qualquer animação, lá no painel embaixo, ele traz aqui as configurações da animação. Se é ao clicar, se é após o anterior, se é com o anterior, ele traz a duração e o atraso. Geralmente o atraso sempre ficará em 0 segundos, para não ter atraso nenhum. Mas você pode configurar para ter um atraso de 1 segundo. Aí sim ele inicia a animação. Então, cabe a você fazer essa configuração. O padrão sempre vai ser 0, e é por isso que ele traz o padrão na prova. Voltando para lá, ó, o padrão apresentado aqui realmente, para a gente, no caso, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Fechou? Vamos para mais uma questão? Mais uma. No software Impress da suíte 7.03.1, versão em português, para exibir uma apresentação de slides existem 2 modos. 1. A partir do começo, por meio do acionamento de uma tecla de função, e a partir do slide atual, em edição por meio da execução de um atalho de teclado. A tecla de função e o atalho de teclado são, respectivamente, aí ele quer, a gente tem que preencher, né? Na realidade, a tecla de função e o atalho de teclado. Qual é a tecla de função que faz com que a gente comece a apresentação a partir do começo? E depois a partir do slide atual. Então, a gente tem que lembrar daquelas teclas que eu falei para você, que é obrigação. Para iniciar a apresentação, tecla que inicia F5. E para a partir do slide atual, Shift mais F5. Qual alternativa traz isso? Alternativa D, F5 e Shift F5. Então, eu preciso saber. Veja que se trata de uma questão de prova atual, porque ela está cobrando a versão 7 já. Nós estamos na versão 7.1, está cobrando a versão 7. Beleza? Veja aqui mais uma questão que eu separei para você do Impreza. Com relação às funcionalidades e os recursos do aplicativo Impress da suíte LibreOffice 7.1.4.2, 7.1.4.2, já estamos bem próximo da versão que nós estamos estudando, tá? Trata-se de uma questão bem atual. 1. Por default, salva as apresentações de slides em arquivos em um formato padrão com a extensão ODI. 2. Para realizar a apresentação de slides a partir do primeiro, deve-se executar um atalho de teclado que corresponde a pressionar a tecla de função F5. E a partir do atual, deve-se executar o atalho de teclado Shift F5. E 3. O uso do ícone destina-se a inserir um hiperlink em um slide da apresentação
de modo a possibilitar a chamada e uma URL referente à homepage de um site. Assinale, aí você tem ali A, se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. B, se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. C, se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. E se nenhuma uma afirmativa estiver correta e se todas estiverem corretas. Então, analisando. Por default, quer dizer, por padrão, tá? No item 1. Salva as apresentações de slides em arquivos em um formato padrão com a extensão ODI. Não é ODI, é ODP. Então, o item 1 está errado. Né? Não esquece o item 1. Item 2. Para realizar a apresentação de slides a partir do primeiro slide, deve-se executar o atalho de teclado que corresponde a pressionar a tecla de função F5. Sim. E a partir do slide atual, Shift F5. Sim. Então, você já está vendo que esse item 2 já é uma questão recorrente. Ó. A gente já viu, e você está vendo que é uma outra prova, é uma outra versão, mas eles continuam insistindo no LibreOffice Impress de cobrar o Shift F5 e o F5. Então, o item 2 está correto. O item 3. O uso do ícone. Esse ícone é justamente para inserir links, né? Destina-se a inserir um hiperlink em um slide da apresentação, de modo a possibilitar a chamada em uma URL referente à homepage de um site. Sim. Então, portanto, está correto. A chamada quer dizer o destino, a abertura, né? Então, estão corretos os itens 2 e 3, portanto, alternativa C. Belezinha? Agora, veja mais exemplos de questões que cobram ícones, que é importante a gente conhecer. Olha lá. Ao usar os recursos de software Impress da suíte LibreOffice 7.0, de 64 bits, versão em português, e se acionar um ícone por meio do cursor do mouse, surge na tela uma pequena janela de diálogo mostrada a seguir. De acordo com a imagem acima, o ícone acionado vem a ser, e aí? Qual ícone traz essa característica aí para você poder enxergar esse elemento aí, ó, modos de edição. Então, vamos ver lá no Impress para a gente poder entender esse cara aí, ó, tá? Então, vamos lá. Acompanha comigo aqui. Então, o meu Impress já está aberto. E aí a gente vai procurar esse íconezinho aí. Ele trouxe essa característica para a gente. Olha lá. Então, eu vou dar o zoom aqui. Então, na minha barra de ferramentas padrão, a gente tem aqui este ícone, que são os modos de visualização. E quando eu clico, olha lá, ele traz os modos de edição, os modos do slide mestre. Então, como chama esse cara aqui? Esse cara aqui chama modos de visualização. Voltando para cá, vamos lá, voltando lá para o slide. A alternativa correta que a gente tem aqui, alternativa, cadê ela? Alternativa, tá faltando o ícone dela aí, gente, ó. Pois é, falta o ícone dela aqui, ó, tá faltando. O ícone veio errado. Não é esse aqui, não. Ele vai trazer como A, mas não é o A, não. Esse aqui não é esse ícone, não. Beleza? É o ícone que corresponde a esse cara aqui mesmo. Então, vou voltar lá de novo. Não tem esse ícone lá, não. O ícone está errado, vamos corrigir já. Como, professor? O professor vai fazer aqui uma correção rápida e você vai acompanhar comigo. Olha só. Então, vou fazer aqui a captura do ícone. Tá vendo? É esse cara aqui, certo? Vou voltar aqui para o meu slide. Né? Só que eu vou abrir ele de outra maneira. Deixa eu pegar o meu slide aqui de maneira aqui. Eu vou lá no meu slide onde tem essa questão, que é esta.
pegar esse ícone aqui e jogar fora, que não é este ícone. Então, Ctrl V, colar o ícone aqui, e aí nós vamos corrigir aí esse formato de imagem, deixar ele transparente. Pronto, agora ficou show de bola, né? Show de bola. Vou até ampliar ele aqui um pouquinho. Vai ficando padrão de tamanho. Show. Agora vamos para lá. O slide, olha como ficou agora. Oh, agora tá certo. Assim. Não é aquele ícone lá não. Aquela versão 7.0 trouxe o ícone diferente, tá vendo? Então, já atualizados para a nossa versão atual. Belezinha? Então, questão aí resolvida, questão que traz aí para a gente a alternativa A. Vamos para outra questão que eu separei para você aqui agora. Marque a alternativa que corresponde à correta sequência para a colocação do plano de fundo da foto abaixo em todos os slides da apresentação. Então, você está vendo aqui, ó, pegou um plano de fundo diferente, aí ele fala, slide, propriedade do slide, abrir padronagem, clicar na segunda opção de padronagem, clicar em adicionar. B, slide, propriedades do slide, página, padronagem, clicar na segunda opção de padronagens e clicar em adicionar. C, slide, propriedades do slide, transparência, padronagem, clicar na segunda opção de padronagens e clicar em adicionar. E D, slide, propriedades dos slides, plano de fundo, padronagem, clicar na segunda opção de padronagem e clicar em adicionar. Primeira coisa, a gente sabe que fica no menu slide. Tá. Segunda coisa, a gente precisa definir que está dentro de propriedades, então todas as alternativas trazem a mesma coisa. Aí, depois de propriedades, a gente tem que definir o que nós vamos fazer. O que ele quer fazer? Ele quer mudar o plano de fundo. Então, a partir do momento que eu vou dentro do menu slide, em propriedades do slide, a próxima ação que a gente tem que ir é para o plano de fundo. Então, quer dizer, não é abrir, não é transparência, não é página, é plano de fundo. Então, só sobrou a alternativa correta para a gente, que é a alternativa D. É sério, professor? É sério. Vou te mostrar, olha aqui, ó. Se a gente vem aqui e clica em slide, propriedades do slide, ele vai abrir as propriedades do slide. Eu tenho que ir em plano de fundo. Olha aqui, ó. Aí sim eu vou nas opções que eu quero. Então, ele traz aqui para a gente, né, o tal do rachurado, desenho, né, o bitmap, o gradiente, a cor, tá? Então, por isso que ele foge da versão que está ali sendo cobrado, né, está trazendo ali padronagem, né, padronagem, a gente vai ter aqui o rachurado, e aí no rachurado a gente escolhe, que é de acordo com o que ele está mostrando ali, tem o desenho também, que é o desenho dele, na realidade. Chamou de padronagem lá naquela época, né? Naquela época parece que faz muito tempo, né? Mas não é. É porque é uma versão diferente. Ele chama de padronagem, mas aqui chama desenho. Você está vendo aqui, ó. É a mesma informação. Inclusive, se eu dou um print aqui, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Se eu colar lá, né, no slide, você vai ver que é igual. Nem preciso fazer isso. Eu só vou voltar para o slide para você fazer a comparação. Olha aqui. Está lá preto e branco. E olha aqui, é colorido. É a mesma coisa. Não mudou nada. Então, você tem desenho e lá você tem padronagem. Você tem opções, aqui você tem opções. Aqui você tem editor de desenho, né? Aqui você tem no slide você tem editor de padronagem. É a mesma coisa. Beleza? Então, questão resolvida, questão bem tranquila aí no caso, porque você analisando já sabe que se trata de uma mudança de plano de fundo. Vamos para a próxima questão aqui que eu separei para você. Próxima questão. Ele traz lá. A caixa abaixo representa qual ferramenta do LibreOffice Impress? Aí você está vendo aqui, ó.
Nenhum, limpar, jogo de damas, a gente viu dissolver agora há pouco. Então, do que se trata isso aqui? Transição de slides. Então, é uma questão bem simples aí que a gente consegue resolver, tá? Depois, mais uma questãozinha aqui que eu separei para você. Qual a funcionalidade exercida pela ferramenta representada pela figura? A. Inserir uma figura no primeiro slide. Inserir um modelo de apresentação de slides pré-definido por um site acessado na internet. C. Inserir um modelo de apresentações de slides definido pelo LibreOffice Impress. Ou D. Inserir um modelo de apresentação de slides pré-definido pelo último usuário do LibreOffice Impress. Então, começa por aqui, ó. Você está vendo? Trata-se de um modelo de slides. Esse modelo de slides aqui, você está vendo que é um modelo de slide mestre, né? E que isso daqui está presente dentro de quem? Do próprio LibreOffice. Não está acessado na internet, não está no Office impresso, aqui não existe. Nós temos o LibreOffice impresso. É só isso, professor? É só isso mesmo. É só isso. Não é uma figura, né? Também não é uma figura que está na alternativa A. É só isso. Não tem outra alternativa. É só isso. Beleza? Então, observe. A gente tem aqui, ó, LibreOffice Impress. Aqui, slides pré-definidos pelo último usuário do LibreOffice. Não tem isso aqui, né? Pelo último usuário, não. Tá como se eu estivesse usando o meu computador, e aí o computador foi utilizado por um outro usuário, eu vou pegar o último dele. Não, não temos essa opção. Eu posso gravar, isso é uma coisa que está gravada. Eu posso pegar um modelo de apresentação de um cara que já fez, mas não temos essa característica, não. E aqui trata-se do slide mestre, inclusive. Tá? Beleza? Vamos para a próxima questão aqui que eu separei para você, ó, a questão também recente, ó, LibreOffice 7.0. Então, a figura a seguir mostra 4 ícones existentes na faixa de opções do software Impress da suíte LibreOffice 7.0. Para inserir um novo slide e alterar o layout de um slide, devem ser utilizados respectivamente os seguintes ícones. Então, a gente quer inserir um novo slide. Para inserir um novo slide, qual que é o ícone? Você lembra? É esse cara aqui, ó. E o layout? É esse cara aqui, ó. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Será que é isso mesmo? Sim. Olha lá, ó. Vou te mostrar aqui já. Então, veja. Quando eu venho para cá, olha aqui, ó, a minha barra de apresentação, eu já deixo ela ativa aqui para justamente a gente ter sempre à mão esta opção. Aqui é novo slide, né? Novo slide, e aqui é layout de slide. Esse é para duplicar e esse para excluir. Então não tem segredo, o próprio ícone já diz o que representa cada um deles. Belezinha, gente? Tranquilo? Maravilha. Então eu vou voltar para cá. E aí, dentro dessa questão, fica claro e evidente que a alternativa correta é realmente a alternativa C. Muito bem, galerinha. É isso aí. Então, continue estudando conosco aqui da Nova Concurso. Então, você viu aí dentro dos exemplos que a gente viu do LibreOffice Impress de questões atuais, nós precisamos sim saber alguns ícones, dar uma atenção especial a esses ícones mais comuns, que é para você inserir um novo slide, mudar o layout do slide, perceber também algumas teclas de atalho, o Shift F5 e F5 é obrigação, não tem como sair deles, né? Você precisa lembrar o que cada um deles faz, tá? Para ficar antenado. E perceba nas entrelinhas quais são os procedimentos que você precisa fazer naquele exemplo da questão lá, que você precisa mudar o plano de fundo, escrever o plano de fundo. Então, bom, se é para mudar o plano de fundo, eu tenho que ir em plano de fundo, né? Só que é interessante que você coloque em prática. Sempre que tiver uma questão de prova, que você tiver alguma dúvida, pegue o LibreOffice e coloque em prática para você ver realmente o que acontece. Você vai ter a referência visual e você vai aprender mais.
Então, faça dessa maneira que eu tenho certeza que aí a sua dúvida será sanada, né? E você, tendo a referência visual, você vai lembrar com mais facilidade. Beleza, gente? Paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!